Boa noite, Jane. Seja muito bem-vinda. Eliane, boa noite. Tô só aguardando um pouquinho o Instagram avisar o pessoal que eu tô aqui. E a gente já vai começar. Boa noite, Eliane. Prazer ter você aqui. Vamos falar de um assunto maravilhoso. Criação da realidade e dinheiro. Quem não gosta, né? Deixa eu só enviar aqui para um pessoal, para ir avisando que eu já tô aqui. E eu não vou demorar muito não para começar, porque horário é horário, né? Então, bora! Então vamos lá. Live sobre dinheiro e criação da realidade. É um teminha que pega um pouquinho por aí, né? Tenho percebido bastante em relação a esse tema sobre dinheiro. Eu até vou ver aqui para deixar o pessoal vai chegando. Qualquer coisa eu vou falando sobre o que é. Boa noite Maria. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Bom, então vamos lá. Falar um pouquinho então, primeiramente, por que eu decidi fazer essa live aqui, por que eu decidi falar sobre esse tema. Oi, tô com o batom borrado. Boa noite, Ecai Spindola, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. E o porquê que eu decidi então trazer sobre esse tema aqui, eu tô colocando bastante vídeo em relação à criação da realidade, em relação a dinheiro principalmente, e tem alguns motivos que me fizeram chegar até aqui. Um deles foi que ultimamente eu tenho percebido nos atendimentos que as clientes estão trazendo bastante questão com dinheiro, né? Tem bastante coisa acontecendo em relação a esse tema. Principalmente eu percebo que um tempo pra cá, né, desde que eu voltei lá do Corpo Ressonante, que foi uma formação que eu fiz lá em Florianópolis, foi em setembro, se eu não me engano, acho que foi em setembro. Então eu percebi o pessoal falando muito sobre isso. Dinheiro, Gabi, seja bem-vinda, boa noite. É um assunto que é bom, todo mundo curte. E aí eu tenho percebido muito o pessoal trazendo para mim esse tema, falando sobre isso. E eu tenho para mim também que um dos motivos, né, que mais chama isso é o fato da gente estar chegando no final do ano. Eu acho que, é claro que esse assunto é um assunto que gira o ano inteiro, mas fim do ano isso começa aqui meio que no coletivo a trazer um certo senso de urgência, né? A gente começa a pensar como que vai ser o Natal, como que vai ser o Ano Novo, a família, vou viajar, não vou viajar. Então isso meio que começa, né? Inclusive também fazer o planejamento para 2025, a gente já começa a fazer aquelas famosas promessas. Eu acredito que todo mundo que está aqui cumpriu as promessas que fizeram em 2023 para 2024, né? Se curtiram, se cumpriram, manda um coração aqui para mim. Se não cumpriram também tá tudo certo, não se culpem por isso. Manda um coraçãozinho aqui. Então eu vi que esse assunto, ele tá pipocando aí. Tem bastante gente mandando coração, vocês estão cumprindo. Ai, fico muito feliz. E eu percebi que esse assunto tá pipocando aí. Inclusive, durante meditação, vou deixar aqui bem aberto, né? Que eu medito todo dia, eu pratico todo dia as técnicas que eu aplico. Principalmente eu tenho praticado muito o corpo ressonante, que é essa última técnica. E me foi trazido para trazer esse tema à tona, para falar um pouco sobre isso e trazer algumas coisas em relação a isso também. Então, atendendo esse pedido, cá estou. E o que me levou a trazer, né, esse material que eu vou trazer aqui para vocês um pouco hoje,
Eu tô aqui com alguns... Boa noite, Cleiton. Boa noite, Jana. Eu tô aqui com uns tópicos. Estamos em dupla no carro. Boa noite, JP. Estou aqui com alguns tópicos que é para eu não esquecer de tudo que eu quero trazer para vocês hoje, né? Não vou seguir 100% à risca, porque vamos seguir a energia aqui. Também quero que vocês falem comigo, se tiver dúvida, alguma coisa, pode falar. E a gente vai conversando e conduzindo aqui da melhor forma, tá? Mas um outro motivo também, né, que me fez trazer, de onde foi que eu tirei tudo isso. Eu estudo bastante, né, em relação à criação da realidade, materialização, como que funciona o universo. Eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito, então além das formações de terapia, também busco fazer formações de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e esse assunto bate bastante. E também, né, deu um bug aqui. E também, um dos motivos que eu trouxe isso, né, além de ter esses conhecimentos de curso, seria, no caso, como que eu materializei, como que eu manifestei a minha transição de carreira, né? Então eu saí ali, eu tinha 7 anos de empresa, de área na química. Então eu me formei em química industrial, tinha 7 anos de história, né, na química, e aí decidi que não era isso, percebi que não era isso, e falei, vou fazer curso, vou fazer outras formações e vou trabalhar como terapeuta. Então, isso envolve curso, isso envolve autoconhecimento, isso envolve um monte de coisa. E todo esse processo, desde lá do começo, esse dia eu estava procurando aqui as minhas cartinhas, um dia eu posso trazer para vocês. Lá no começo, as cartinhas de manifestação que eu fiz quando eu decidi ser terapeuta, quando eu decidi fazer a transição de carreira. Então, eu escrevi tudo certinho, tudo que eu queria, né? Como eu queria que acontecesse, como que eu pensava que seria isso, e fui escrevendo, falando e soltando, e as coisas foram acontecendo, né? E hoje eu fiz todos os cursos que eu queria, né? Que foram principalmente Teta Healing, a constelação familiar, o corpo ressonante, e hoje estou aqui com vocês. Só o fato de eu estar falando com vocês também foi uma materialização, uma manifestação, né? Vamos dizer assim, porque estava muito na minha carta eu poder chegar aqui e falar de forma solta com vocês, me soltar na frente de uma câmera, gravar um vídeo, gravar uma live. Isso também estava na minha carta, acredite, também coloquei lá, né, como eu queria me sentir durante todo esse processo. E isso foi se atualizando, foi se materializando conforme eu fui me preparando e conforme eu fui me dedicando, tá? Então aqui a gente já vai trazer um ponto bem importante, que materialização sem ação e sem comprometimento com a transformação é ilusão. Não existe. Não tem como você pensar que algo vai acontecer e esperar que vai cair do céu, né? Está na hora da gente quebrar esse negócio de se Deus quiser isso vai acontecer, espero que isso vai acontecer, se estiver no meu caminho, sim, está no seu caminho, se você escolheu, está no seu caminho, basta você escolher, mas tem que vir de você fazer as manifestações, fazer as visualizações, fazer a transformação necessária para se tornar aquela pessoa que tem isso que você sonha, e também para materializar isso e trazer isso, né? Então, eu até trouxe aqui alguns pontinhos que eu achei bem interessante da gente falar. Tá tudo ok, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Vai mandando coração, comentando aqui, se quiser falar alguma coisa, eu vou lendo conforme vai dando, tá? Primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui, né? O que é uma manifestação? Não sei qual nível, se vocês conhecem sobre isso, se vocês conhecem essa palavra, né? Eu acredito que tem bastante gente aqui que conhece, que faz também, mas também pode ter pessoas aqui que não conhece, que nunca ouviu falar. E o que é uma manifestação, né? Antigamente, como que a gente fazia quando a gente queria uma coisa? Vamos dar um exemplo aqui, que é uma casa nova, né? Então a gente batalhava, trabalhava, e muita gente pedia, né? A gente colocava esse foco no pedir, né? Ai, Deus, me manda isso, me manda aquilo, se Deus quiser vai dar certo, né? A gente foi treinado, a gente foi ensinado a isso. Porém, hoje já se sabe que não é o pedir
né? Que não é o pedir que cria. Quanto mais você pede, menos você tem. Porque quando você pede, o que você está falando? Eu não tenho. Você só pode pedir aquilo que você não tem. E é a sua energia que cria a sua realidade. Deus vai agir através de você. É através de você que ele vai agir. Já viu aquela frase, Deus tem que encontrar você andando? É exatamente isso, ele tem que encontrar você andando, né? Não cai do céu. E isso também, essa parte de visualizar, de pôr a sua energia no seu sonho, né? Essa parte da nossa espiritualidade, ela também tem que estar em dia, né? Não é só jogar e deixar, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Confiando, acreditando, mas também fazer a nossa parte. Então a manifestação é, eu visualizo isso que eu quero, né? Eu crio ali um campo de energia, eu vejo isso que eu quero, pode ser, vamos seguir o nosso exemplo, a casa, né, dos sonhos. Então eu me visualizo dentro dessa casa, eu vejo a minha família ali dentro, como que eu vou estar feliz, e eu coloco energia nesse campo, né? Então essa seria a primeira etapa, isso é uma manifestação. Então, aqui eu até coloquei uma pergunta, o que você realmente quer quando você pensa em ter mais dinheiro? Que isso faz parte, né, do nosso tema aqui, dinheiro e criação da realidade. E o que você realmente quer quando você pensa em ter mais dinheiro? O que você está dizendo para você quando você pensa? Porque assim, eu comecei a perceber, e ter dinheiro foi uma coisa que eu escrevi na minha carta, né? Eu escrevi lá, eu quero X, né, X reais, uma quantidade para poder fazer a minha transição de carreira. Eu coloquei esse valor, né, para a transição de carreira. Então, quando a gente pede dinheiro, quando a gente manifesta dinheiro, na verdade, o que a gente está querendo? O que a gente está querendo é a experiência que a gente vai viver com aquele dinheiro. Não é o dinheiro em si, é a experiência que ele vai te dar, né? Então, quando eu me visualizava tendo esse valor para fazer a transição, o que eu imaginava, na verdade, era eu fazendo essa transição com leveza. Era eu fazendo essa transição com alegria. Eu fazendo essa transição sem preocupação, sem sofrimento, sem nada disso. Fazendo essa transição de carreira com facilidade, com tranquilidade, sem passar aperto. Era isso que eu visualizava. Então, o dinheiro ali, ele foi uma forma, um instrumento para que eu pudesse fazer a transição. Percebe como que a energia do dinheiro ela trabalha? Então, quando você visualiza se tendo mais dinheiro, a gente tem que tomar muito cuidado para o que você está sentindo ali, né? Então, você se visualiza e você percebe o que você quer experienciar com o dinheiro. E ali a gente segue as 3 etapas da manifestação, que é o ser, o fazer e o ter. Então, o ser, né, que é a parte da manifestação. Você vai se preparar, você vai visualizar, você vai pensar naquilo que você quer experienciar com o dinheiro, se for essa a sua manifestação. Se você quer a casa, né, então você vai se visualizar. Ou realmente, igual eu fiz, né, eu quero me sentir melhor fazendo vídeo, eu quero crescer nessa profissão, eu quero fazer a transição de carreira, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir alegre. Você pode sim manifestar sentimentos, e isso é extremamente importante porque faz parte do processo de crescimento e evolução. Então, o ser, quando você vai ali visualizar, você criando, né, se imaginando nessa casa, tudo que você sentir, você está criando um campo. É como se tivesse uma bolha, uma realidade que existe já em energia, ela já existe. Quando você se visualiza em um lugar, aquela energia, aquele lugar que você criou mentalmente, ele já existe como uma potencialidade, como uma oportunidade. Não significa que ele vai se manifestar agora, tá? Então, senão, até porque senão a gente podia criar muito problema, né? Porque percebe o quanto de pensamento negativo a gente não tem durante o dia. Então, imagina se a transformação, se a materialização fosse imediata. A gente não dava conta, gente. É muita coisa que passa pela nossa cabeça que a gente tem que estar cuidando o tempo todo. Então, leva um tempo até que isso chegue. E quanto mais energia você colocar, mais energia de alegria, de amor, mais energia de potência, energias fortes que eu estou falando aqui, mais isso vai vir
para a sua vida, tá? Então essa seria a primeira etapa do ser. Então você visualizou, vamos supor que você faz essa manifestação. Caso tenha pessoas aqui que não façam, a gente pode falar mais sobre isso depois, tá? Vocês comentam aqui pra mim, quero saber mais, quero entender mais, que conforme eu vou vendo o que vocês estão precisando entender, né, o que vocês estão requerendo entender, eu vou trazendo aqui, tá? Talvez não hoje, em outros dias. E então você visualizou e criou esse campo. Porém, agora existem dois campos, né? Existe o que você criou na manifestação e existe o campo que você está emanando, tá? Que é a sua frequência. Por isso que eu sempre trago ali como que está o seu sentimento em relação a dinheiro, como que está o seu sentimento em relação à vida, né? Em relação a tudo. Porque é o seu sentimento mais o seu pensamento durante o dia que vai criar esse outro campo que eu estou dizendo, que é o seu campo, a sua frequência. E é essa parte onde você mais precisa criar. Por quê? Aqui foi aquilo que você manifestou, aquilo que você visualizou, você recebendo. Aquilo ali, ele está correspondendo a uma parte, é 50%, vamos dizer assim, é 50%. E isso vai depender também do quanto você põe energia nesse campo, qual a qualidade de energia que você sente quando você pensa naquilo que você quer, né? Então ele criou um campo. E o seu campo, ele está emanando uma outra frequência. Então agora você vai ter um processo, que seria a segunda etapa, que é uma transformação para que o seu campo entre em ressonância com a frequência dos seus sonhos, tá? E aqui a gente falando de ressonância, eu começo a falar um pouco para vocês sobre o que é o corpo ressonante. Eu vou deixar bem aberto aqui para vocês, eu não vou esconder, tá? Na quinta-feira eu vou fazer uma outra live. Se vocês quiserem saber de algo, quiserem me dar ideias sobre essa live, eu agradeço demais. Eu tenho um assunto mais ou menos estruturado, mas eu também estou aberta aí ao que precisar. E dessa live eu vou trazer para vocês, tá? Vou abrir vagas, né, pra gente poder fazer um atendimento em grupo do corpo ressonante, tá? Então já tô deixando aberto aqui pra vocês. Na quinta-feira eu vou trazer pra vocês como que isso vai funcionar, ok? Então o processo de transformação, né? Você precisa se transformar nessa energia que vai ressonar e vibrar na mesma frequência do seu sonho. E qual que é a frequência do seu sonho? Alegria, amor. Vamos lá, o que você pensa quando você sonha? Quando você vê isso que você quer viver? É alegria, é amor, o que mais? Felicidade, né? Você se vê feliz. Vamos supor que aqui vamos continuar com o nosso exemplo, a sua casa, dos seus sonhos, né? Então você sente alegria. Só que para que isso se torne real, para que isso entre no seu campo de verdade, para que isso se materialize, você agora precisa estar vibrando nessa mesma frequência. Você precisa se elevar na frequência desse sonho. E aí que entra o processo de transformação, que é elevação da frequência e a ação, que é essa parte que eu queria mais chegar aqui para vocês, né? Fiz essa introdução para chegar aqui com vocês nessa parte. E como que a gente eleva a nossa frequência? Né? Fazendo adição de conteúdo, que é o que vocês estão fazendo aqui agora. Alegria transforma a vida. Exatamente, Cryon diz uma frase que é assim: 1 minuto de alegria transforma 1000 anos de escuridão. Então não importa, né, o quanto tempo você vem vivendo, às vezes numa ansiedade, numa depressão, ou numa tristeza, ou qualquer outra energia. 1 minuto de alegria limpa 1000 anos de escuridão. E o que ele quer dizer com isso? Quando você acessa a energia da alegria, da gratidão, do amor pela vida, por tudo que você tem, né, agradecendo pelo que você tem, e sentindo a alegria em saber que você pode crescer, em que você pode evoluir, que você pode melhorar sempre, né? Você vai limpando essas energias, elevando a sua frequência e entrando em ressonância, né? Liberando todas essas sombras que estão aí. Então, elevação da frequência e ação. Vou falar um pouco da elevação da frequência. A ação, eu tô sentindo em trazer para vocês na quinta-feira, tá?
Vocês querem uma live sobre isso, para falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouco sobre as ações, como que é isso no dia a dia, na prática, o que a gente precisa fazer, né? O que é requerido da gente e como perceber toda essa transformação que a gente precisa fazer. Se vocês sentirem, manda aqui um coraçãozinho para mim. E então, a elevação da frequência, como que a gente faz isso? Primeiro, adição de conteúdo, né? E autoconhecimento. Adição de conteúdo, o que é isso? Vocês estão fazendo aqui comigo agora. Talvez muitas pessoas que estão aqui saibam um pouquinho, acessar essa energia sobre-humana é viver o céu aqui na Terra. Exatamente, exatamente. Elevar a frequência, estar nessa energia elevada, é viver o céu na Terra. Isso quer dizer viver o céu na Terra, exatamente. Adição de conteúdo. Vocês estão aqui comigo, né, assistindo, ouvindo, talvez algumas pessoas já entendam um pouco disso que eu tô falando. E tem gente que talvez não sabe, não conhecia até esse momento, é a primeira vez que está tendo contato. Então você não vai sair daqui, você já vai sair daqui diferente, você já vai sair daqui uma outra pessoa, porque você está adicionando conteúdo. Você já vai sair daqui vivendo um salto quântico, seja você que está assistindo agora, ou você que vai assistir depois, essa live vai ficar gravada, provavelmente lá no meu canal do YouTube, que o meu link está na bio, tá? Caso vocês queiram acessar. E eu vou deixar aqui por um tempo também, mas vai ficar lá no canal do YouTube, que lá é mais fácil de acessar. Então você já não vai sair daqui a mesma pessoa. Só de ouvir isso que eu tô falando, você já vai dar um salto quântico, chaves vão virar. E a mesma coisa acontece quando você lê um livro, quando você ouve algum vídeo, você ouve algo que você não sabia, né? Você quebrou ali um paradigma, você quebrou uma ideia que você tinha talvez definida, ou algo que você não sabia e você passou a acessar. Né? É aquela coisa do Neo, como que é o nome daquele filme? Do Matrix, né? A pílula, né? Depois que você sabe, não tem como de saber. Então, depois que vocês vieram para essa live, não tem como de saber o que eu tô falando. E autoconhecimento, gente, que é extremamente importante. Eu digo que eu devia até estampar na camiseta, assim, autoconhecimento devia ser igual escovar o dente. É todo dia? É todo dia. Por quê? Você é um ser infinito, complexo, cheio de informação. Você traz informações da sua infância, você traz informações dos seus ancestrais através do seu DNA, você traz também informações de vidas passadas, você traz informação do coletivo, você capta o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão vivendo, o que as pessoas estão falando. Então, é muita coisa, né? Você é um ser infinito. E eu não sei se esse número ainda está certo, mas falam que a gente só sabe 5%, né? A gente já tem consciência de 5%. Então imagina que não são esses 95% que estão aí. Por isso que fazer autoconhecimento é muito importante. É muito importante. Porque quanto mais você conhece o que está no seu inconsciente, mais você pode fazer escolhas livres. Você não precisa esperar pelas outras pessoas, você não precisa ficar em cima do muro na dúvida, você escolhe por você, né? É muito libertador fazer autoconhecimento e é muito expansivo, né? Uma pessoa que se conhece, ela é capaz, ela tem o poder na mão, né? Uma pessoa que sabe quem ela é, que sabe quais são os poderes dela, a habilidade dela, ela tem tudo na mão, ela tem tudo que ela precisa e ela é livre para fazer a escolha que ela quiser, né? Então, autoconhecimento. E aqui que eu queria chegar um pouco com vocês, né? Na questão do dinheiro, por exemplo. Né? Vamos pegar aqui novamente o dinheiro, que é o tema da nossa live. Esses dias, eu até postei um vídeo falando disso, que eu assustei um pouquinho quando eu encontrei alguns padrões de sentimento em relação a dinheiro, né? Algumas emoções que estavam ali. Eu tenho uma nota que eu sempre deixo aqui, que eu fico olhando para ela. Só que eu sempre olhava pro dinheiro e eu meio que fugia dele, assim, sabe? Mesmo eu tendo manifestado aquilo que eu queria para minha transformação, mesmo eu tendo manifestado todos os cursos que eu queria, eu ainda olhava pro dinheiro e sentia uma energia meio estranha, assim, meio esquisita. Não era leve olhar pro dinheiro. Não trazia a alegria que transforma a vida. Então, eu fui entender isso, eu fui olhar para isso. O que é isso que eu sinto?
em relação a dinheiro. E fazendo ali a terapia, né, fazendo um autoconhecimento, a minha criança interior, que eu trago comigo, todo mundo traz, né, consigo, e essa criança interior, a energia dela é alegria, mas se ela está traumatizada de algo que aconteceu lá na infância, ela traz esses traumas, você traz esses traumas. E isso pode estar muito oculto ou pode estar muito visível, né? E então ela estava dizendo para mim o quê? Dinheiro, você é o culpado por meu pai ter ido embora. Eu até fiz no vídeo eu tô falando exatamente isso. Eu culpava o dinheiro, né, de forma inconsciente, claro, pelo meu pai ter ido embora, porque eu tinha 7 anos, o meu pai, ele não abandonou a família, ele foi trabalhar nos Estados Unidos, ele ficou 2 anos e meio lá. Então dos meus 7, ele ficou um pouquinho mais que isso, eu acho, porque eu lembro quando ele voltou, eu tava para fazer 10. Então, acho que ele ficou uns 3 anos ali. Eu já tinha 7,5, então é isso, foi 2 anos e meio. E ele ficou lá. E nessa idade, né, para uma criança, ver o pai indo embora, a mãe cuidando da casa sozinha, né, e tudo mais, é realmente desafiador, né? A criança entende assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? Faltou uma base aqui. A gente não entende que o pai teve que trabalhar e tudo mais. Não, a criança não entende assim, né? É uma forma, ela entende da forma dela de entender, que é através dos sentimentos. E aí eu culpei por muitos anos o dinheiro. Eu tinha raiva do dinheiro, eu olhava pro dinheiro, eu falava, nossa, podia nem ter, que é melhor que não tivesse, porque daí não tinha tanta dor de cabeça. E só que esses sentimentos, né, ocultos que estão aqui dentro, eles vão criando a nossa realidade, mudando a nossa realidade. Aí quando você vai pra vida, né, vai, igual aqui no meu caso, profissão, né, vai pra profissão, você vai pra sua profissão, você não consegue elevar o seu teto, ou acontece alguma coisa, você cria dívida, porque se o dinheiro, eu tenho raiva dele, se ele é culpado, se eu tô xingando ele inconscientemente, eu não vou querer perto de mim. O meu cérebro, ele vai me proteger o tempo todo, né? Então o cérebro, ele cria um campo de proteção ao nosso entorno. E tudo aquilo que te faz mal, né, que ele entende que te faz mal, através dessas crenças, ele vai querer afastar. E nesse caso, era o dinheiro, mas você pode viver isso também em relacionamento, aquele exemplo, né? Nenhum homem presta. Aí o que a pessoa atrai? Somente relacionamentos que realmente fazem ela entender que homem não presta, né? Somente traição e tudo mais. Porque ela tá dizendo para o mundo, para a vida, para o cérebro dela, para tudo, que homem não presta. E a mesma coisa foi o que aconteceu aqui, né, com o dinheiro. Então, é extremamente importante a gente olhar para isso, olhar para os nossos sentimentos e para os nossos pensamentos, né? O que a gente pensa em relação ao dinheiro, o que a gente pensa em relação à vida, o que a gente pensa em relação ao mundo, né? Como é que eu vou tomar o mundo se eu tô com raiva do dinheiro e raiva do meu pai? Na constelação a gente fala que o pai, ele vai para o mundo, ele manda para o mundo, né? Você não vê quando você é criança, o pai pega a criança e joga para cima, né? E a mãe fica, meu Deus, né? A mãe é a proteção, a mãe é o acolhimento, a mãe é o alto e o pai é o fora. É o nosso primeiro eu de fora que a gente conhece, é o pai. Então, quando a gente vai para o mundo, no caso a profissão, dinheiro, isso está bem ligado ao pai, né? Também tem ligação ali com a mãe, mas nesse caso, como é profissão e ir para o mundo, estava muito ligado ao pai. Então, percebe como que as coisas vão acontecendo, né? E se eu não soubesse disso, eu ia continuar ali tendo raiva do dinheiro, não ia perceber, né? E não, algum momento eu ia perceber, né? Algum momento eu ia perceber, porque eu tô olhando para isso no autoconhecimento, né? Mas se você não tá, então eu te digo, faça autoconhecimento, comece a buscar, porque devia ser diário. E com isso, né? O que eu quero trazer aqui para vocês é um pouquinho sobre o que é o corpo ressonante, então, tá? Eu vou trazer aqui para vocês. Na quinta-feira eu quero trazer um pouquinho mais sobre isso, vou fazer outra live aqui, tá? Falando um pouco sobre a ação. Eu ainda não tô definindo o que eu vou falar aqui para vocês, porque eu quero também ouvir de vocês, vou abrir uma caixinha de perguntas, quero saber de vocês o que vocês estão requerendo, que eu acho extremamente importante a gente seguir a energia aqui, tá? Mas na quinta-feira eu vou falar um pouco sobre a ação,
né, sobre como que a gente deixa que o outro influencie na nossa vida. Porque nada tá fora, tudo tá dentro. Não é o que o outro faz, mas sim o que eu deixo que ele faça comigo. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso na quinta-feira, tá? Como que é o corpo ressonante? Né? O corpo ressonante, ele é um corpo de conhecimento, tá? Ele envolve ferramentas tanto energéticas quanto físicas, né? Quanto corporais. E eu fiz essa formação, ela é com a Kelly Moraes, é a minha professora. Eu fui lá em Florianópolis fazer, foram 9 dias de formação, sendo 4 dias lá em Floripa, né? O resto foi online, 5 dias online. E o que acontece? O principal objetivo dela é realmente elevar essa frequência, é tirar essas camadas de pensamentos, de dores, de sofrimento, essas energias que a gente traz, né? E ela trabalha todos os níveis. Isso que eu achei muito grandioso quando eu escolhi fazer essa formação. Ela trabalha então a infância, ela trabalha então os ancestrais, as vidas passadas, o coletivo e todos os níveis que você pode ter, né, no seu inconsciente. E ela vai direto nisso que está acontecendo, tá? E o que ela faz? É realmente como se fosse descascar. Ela vai liberando não somente os pensamentos e os padrões, mas também as emoções. A principal ferramenta, né, a principal objetivo ali é sim a gente tirar as emoções. Por quê? A gente talvez tenha a crença, né? Igual aqui, eu tinha crença, o dinheiro afasta a família. Essa foi a crença que eu formei, né? Vamos usar esse exemplo, já que eu já peguei ele. O dinheiro afasta a família, porque meu pai foi embora por causa de dinheiro. Porque ele foi trabalhar. Só que, dentro dessa crença, tinha o sentimento, né, de raiva. Eu estava culpando o dinheiro, então raiva, muita raiva. Vocês percebem que não importava ali se eu tirasse apenas a crença? Se eu tirar apenas a crença, dinheiro afasta a família, né, e trago uma outra crença. Ela vai continuar agindo, ela vai continuar voltando, porque ainda tem a raiva, ainda tem uma culpa. Então eu precisei entender isso e liberar. E no corpo ressonante é essa liberação emocional através do corpo, através do movimento. A gente fala que é uma dança, né? Então ela é essa liberação através do movimento do corpo, porque essas informações, elas ficam onde no nosso inconsciente, né? Elas ficam nas nossas células, no nosso DNA. Elas ficam ali gravadas, armazenadas no nosso DNA. E é isso que a gente quer, liberar esse DNA, né? Integrar essas informações e tirando essas camadas emocionais que foram adquiridas em traumas e que a gente também traz, tá? Então já vou deixar aqui um pouquinho. A gente traz sim dos nossos ancestrais, porque a gente tem o gene deles, né? Tá no nosso DNA, então a gente traz sim as emoções dos nossos ancestrais. Não são todas que são ativas, né? Tem uma fala que um terapeuta, meu terapeuta, ele sempre fala, que não tem esse negócio de não é seu, devolve. A partir do momento que você trouxe para sua vida, é seu, né? Então você pode sim estar pegando algo do seu ancestral. O meu ancestral não prosperou, meu ancestral tinha muita dívida e ele não resolveu isso lá, né, na época onde ele era vivo, e ele faleceu sem resolver isso. E agora, por conta dele, por culpa dele, eu tenho que resolver isso em mim. Não existe culpa, né? Você faz parte desse sistema, você está dentro, foi através dele que a vida veio para você. E se isso chegou até você, é porque isso também é seu, né? Você comprou, você pegou dele, beleza, mas isso também é seu. A partir do momento que você pega, que você traz para sua vida, isso é seu. Então também trabalha essa questão ancestral, tá? Na quinta-feira eu vou trazer um pouco mais sobre isso. Vocês estão gostando, gente? Está fazendo sentido para vocês? Manda aqui para mim no comentário, manda um joinha, manda um coraçãozinho. Esse negócio de não ver o rostinho de vocês me deixa meio doida. Não é acostumada na terapia, onde no tete a tete a gente vai conversando. E aqui no Instagram isso não é possível. Então, o corpo ressonante ele faz isso para que justamente você eleve essa frequência, né? Através, gratidão aí para quem mandou coração,
através dessas ferramentas de liberação dessa energia, gratidão, amada, você eleve a sua frequência e você ressone na frequência daquilo que você quer criar. Igual aqui a Rosana trouxe, né? A alegria transforma a vida, exatamente. Mas como que você vai estar alegre o tempo todo se você está trazendo tanta carga? Como que você vai estar alegre o tempo todo se tem um padrão de repetição, né? Que você está repetindo e você não está percebendo? Como é que você vai estar alegre o tempo todo se, talvez isso, até o que você está dizendo, como é que eu vou ser feliz se quando eu era criança aconteceu isso, meu pai foi embora, minha mãe não sei o que, e você está ocupando o mundo por isso. Então, a gente precisa olhar para isso e entender e trazer a autorresponsabilidade de volta, né? Não é o que te aconteceu que vai transformar a sua vida. Não é o que te aconteceu, não é sobre o que te aconteceu, mas sim sobre o que você decide fazer com isso que te aconteceu, né? Entender quais são as lições por trás de tudo isso. Ok? Então, estou gostando muito. Gratidão, amada. Gratidão por estarem aqui. E materialização, que seria aí sim a última etapa, que é quando você, né, vai elevando a sua frequência, entrando em ressonância, igual eu expliquei lá no começo, aí sim aquilo chega na sua vida. Mas como que chega? Ação. Né? Eu, por muito tempo, eu vou ser bem sincera, eu achava que era só, quando eu comecei, eu achava que era só visualizar, né, fazer lá o mapa dos sonhos e ficar vendo e mandando aquela informação para o cérebro, e já estava tudo certo, já ia aparecer assim na minha vida magicamente, assim, pá! Eu acreditei nisso por muito tempo. E quando eu entendi isso, foi quando eu realmente comecei a agir, né, fazer curso, fazer tudo o que precisava, e trazer ali quais são as habilidades, as capacidades que eu já tenho à tona e que eu estou escondendo de mim, que eu não estou deixando vir, né? E isso, você é um ser infinito de capacidade. Dentro de você existe uma centelha divina, existe uma alma sábia que sabe de muita coisa. Só que a gente vai comprando a verdade, né, dos outros, a gente vai comprando a verdade aqui desse planeta, da televisão, das músicas e tudo que fala, e a gente começa a se esquecer de quem nós somos de verdade. A gente começa a se esquecer da nossa capacidade. A gente passa a deixar de confiar na gente mesmo, na nossa energia, na nossa frequência, na nossa capacidade de agir e de criar. E aí a gente deixa que o medo domine. Eu tinha muito medo de ligar aqui uma câmera e ser julgada. Gente, eu tô aqui, tô falando. E não tô nem tremendo, tô um pouquinho, mas nem tanto. Então, percebe o quanto que elevar a sua frequência vai realmente trazer para você, não é trazer para você, mas você vai começar a se alinhar, né? O meu sonho era estar aqui abrindo e eu tô hoje realizando um sonho. Isso tá já vou fazer um check lá na minha cartinha de manifestação. Então já é uma materialização. Eu estar aqui falando, esse corpo ressonante é uma materialização, porque ele tá na minha carta dos sonhos. Eu escrevi lá no começo, eu não sabia quem que era, porque o corpo ressonante nem existia naquela época, mas eu escrevi, eu quero uma terapia que faça isso. E aí veio o corpo ressonante, eu me conectei com ele. Você percebe como que as coisas chegam, né? E aí eu fiz a ação de ir lá e fazer a formação. Então, na quinta-feira eu vou falar um pouco sobre a ação, tá? E aí fazer também, assim, porque a ação ela envolve algumas situações, né? Algumas liberações que a gente precisa olhar também, né? Igual eu no meu caso, eu queria agir, mas tinha medo. Queria fazer, mas tinha medo. E aí eu me paralisava. É um medo que paralisa, né? Tem aquele medo que é um medinho de coisa nova. Tem aquele medo que é um medo da incerteza, de não saber o que vai ser. Mas tem um medo que paralisa. E é para esse que a gente precisa olhar. Porque ter um medo de coisas novas é completamente normal. Mas a partir do momento que a sua ação fica presa nesse medo, aí é onde a gente precisa olhar para isso, né? Então, a materialização. Ok, aqui eu até escrevi uma coisa, acabei nem falando. Percebo que sempre que a minha frequência está lá em cima, as coisas começam a fluir com facilidade. Quando as coisas não estão fluindo, então eu me volto para dentro e começo a observar o que o meu mental e o meu emocional estão me dizendo agora. E o que engatilhou esse padrão.
E conforme eu vou me observando e tomando consciência do que está oculto aqui, me permito integrar, transmutar, transformar esses padrões e liberar e assim permitir o meu agir. Ok, estou com essa sobra. Não entendi, amada. Como assim? Manda aqui pra mim. Gente, bom, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro o que eu trouxe aqui para vocês? Como que acontece esse processo? A importância do autoconhecimento? Como que funciona também o autoconhecimento? Se vocês quiserem, eu posso trazer mais sobre isso, tá? Acho importante também falar, né? Como que funciona? Agora me veio isso, né? Como que funciona um processo de terapia, um processo de autoconhecimento, né? Dentro de você, sombra de não conseguir falar em frente das câmeras. Sim, amada. Eu trabalhei bastante essa questão, o medo do julgamento, né? Só que percebe muito quais são, quando você vai abrir uma câmera, o que é que vem no teu plano mental? Quais são os pensamentos que ficam? Né? Eu tinha um negócio que quando eu ia abrir um vídeo, meu pensamento descontrolava tanto, eu entrava numa crise de ansiedade tão forte que eu não conseguia nem pensar. Então eu tinha que respirar, parar e olhar para isso, e aí eu conseguia ouvir e tinha muita autocrítica, né? Então a gente aprendeu muito com isso, né? Não sei se é o seu caso, eu estou dizendo aqui, né, o que apareceu para mim. Então, olhar para isso, para o que você está dizendo para você mesma no momento que você vai abrir uma câmera. E deixar muito claro para você o porquê que você quer falar na frente de uma câmera. Qual que é o seu objetivo aqui, falando na frente de uma câmera. O que mais importa para você aqui, até onde você quer ir, deixa muito claro. Deixa muito definido os seus sonhos. O sonho tem que estar claro para você. Porque senão você cria qualquer coisa e você se distrai muito fácil. Então, tudo isso tem que estar muito claro, muito claro. Sim, todo conhecimento foge. Exatamente. É como se entrasse num vórtex, né, num campo, onde... Lembra da ansiedade do filme... como que é o nome daquele filme, gente? Que saiu esses dias agora? Nossa, me fugiu o nome. Que tem lá os sentimentos, né, as emoções da Disney. E aí tem a ansiedade, e ela começa a girar lá desesperadamente, assim, ó. Ela começa a entrar numa crise, e a Harley lá, que é o personagem, ela fica travada, ela paralisa, assim, não consegue se mover. Aquilo ali é exatamente esse fluxo, divertidamente. Gratidão, amado, gratidão, seja bem-vindo. Esse aí realmente é a crise da ansiedade acontecendo, né? E o que teu cérebro tá te dizendo nesse momento? Isso, divertidamente. Ele tá te dizendo para fugir ou para lutar. Então, quando você entra numa coisa... Ai, gratidão, fico muito feliz. Quando você lembra de uma coisa, quando você quer fazer uma coisa. Quando você quer fazer uma coisa, né? No caso aqui, que a gente tá usando o seu exemplo, é gravar um vídeo, né? Quando você quer fazer isso, o teu cérebro automaticamente vai trazer para você, né? Suas habilidades, suas capacidades para você fazer isso. Só que, se essas habilidades e capacidades estão vinculadas a sentimentos negativos, né, seja de vergonha, seja medo do julgamento, seja medo da crítica, medo de errar, por exemplo, né, esse cérebro vai fazer de tudo para que você não sinta isso, porque você não quer sentir esses medos, né, é desconfortável. Só que é muito desconfortável. Então ele vai fazer de tudo para te tirar. E aí é a hora que a ansiedade lá no Divertidamente começa a girar, né? Ela perdeu ali o controle da emoção dela. E é realmente isso que acontece, né? Ele vai ser uma luta do seu cérebro para ou te fazer fugir, sair correndo. Então ele vai te elevar, né, sua frequência, vai elevar sua frequência cardíaca, a sua adrenalina, e para fazer você sair correndo ou para você lutar. E é onde daí, como você está muito focada em fugir ou lutar, o seu cérebro não consegue lembrar, você não consegue lembrar o que você precisa falar. O conhecimento parece que foge, parece que você não sabe nada.
né? Então, era exatamente isso que estava acontecendo. Então, tem alguma questão ali que está querendo fazer você fugir. No meu caso, isso aconteceu, agora que eu estou parando para perceber, foi exatamente ali quando eu comecei a entender um pouco sobre o dinheiro, sobre a questão, né, com o dinheiro. Então, vinha todo esse trama, essa trauma, né, da relação com o meu pai, né, não posso ir pro mundo e tal, vinha todas essas crenças ali da minha criança, e aí tava travando, né, e encontrar isso e liberar isso é libertador, é incrível, assim, é libertador, né. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na quinta-feira eu vou falar um pouquinho sobre essa etapa das ações. É muito grandioso esse assunto. Não tem como eu trazer aqui, né, de uma vez só. E, dado o primeiro passo, fiz o comprometimento comigo mesmo, que eu não vou parar. Meu comprometimento comigo é o comprometimento com vocês também. Né? Gratidão de verdade por todos vocês que estiveram aqui, por todos vocês que assistiram até o final, por todos vocês que ainda vão assistir. Eu vou deixar por alguns dias aqui no Instagram, mas esse vídeo vai ficar lá no meu canal do YouTube, tá? O link para acessar o canal tá na descrição. Ainda não tem vídeo lá, esse vai ser o primeiro que eu vou colocar, tem alguns cortes que eu fiz lá, mas eu vou estar sempre colocando as lives lá. Tá bom, gente? Eu vou abrir agora uma caixinha, tá? E se vocês tiverem ideias, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem temas de live, coisas que vocês querem saber mais, manda lá pra mim, eu vou adorar saber. Vou ver como que vai ser e aí eu trago pra vocês, tá bom? Então, a gente se vê aqui na quinta-feira, hoje é dia 5, então dia 7/11, tá? E aí eu vou trazer pra vocês um pouco mais sobre o corpo ressonante e vou trazer também, né, como que vai funcionar tudo isso e essa ferramenta incrível canalizada pela Kelly, minha linda e amada professora. Tá bom, gente? Beijo de luz pra vocês, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.